Olá, galerinha do sexto ano, estamos aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa. Hoje o nosso assunto está muito interessante. Vocês vão até pensar, mas professora, a senhora de língua portuguesa vai dar aula de matemática? Claro que não. Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual gráfico. Isso mesmo, os gráficos são um tipo de gênero textual também. Vamos lá? Qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula é ler o gênero textual gráfico, compreender as características desse gênero, compreender a sua função, a sua intenção na construção do texto, interpretar texto com auxílio material gráfico, localizar as informações explícitas e conhecer os tipos de gráficos. Vamos lá? Veja, o que é um gráfico, professora? Um gráfico é uma representação de informações obtidas em pesquisas por meio de formas geométricas, isso mesmo, para facilitar a leitura dos dados, de modo a fornecer ao leitor uma interpretação de forma mais atrativa, rápida e objetiva. Imagine se a sua professora diz assim: gente, vocês sabem conceituar gráfico, definir o que é um gráfico? Já pensou? Para a gente saber de um assunto, desculpa, para a gente saber conhecer um assunto, é preciso que a gente saiba definir esse assunto, certo? Então, vamos mais adiante com o nosso conteúdo, que vocês vão aprender aqui tudo direitinho, mas eu vou ler mais uma vez para vocês aprenderem a definir o que é esse gênero textual, certo? Então, um gráfico é uma representação de informações obtidas em pesquisa por meio de formas geométricas. Lembra do assunto de geometria que você estuda em matemática? Estão lembrando, né? Para facilitar a leitura dos dados, de modo a fornecer ao leitor uma interpretação de forma mais atrativa, isso mesmo, rápida e objetiva. E aí, compreendeu o conceito de gráfico? Ô, professor, e como é que é essa linguagem dos gráficos? A gente vai compreender agora. Veja, o gráfico ele utiliza a linguagem gráfica para sistematizar dados e apresentá-los, estabelecendo comparações. Isso mesmo, ele vai comparar, né, fazer comparações ali de dados. A gente vai ver isso na prática, mais na frente. Ele pode ser representado em formas de figuras geométricas, diagramas, desenhos ou imagens, ok? Mas, professora, como é que se lê um gráfico? Como é que eu faço essa leitura de gráfico? Lembrando, pessoal, que é muito importante a gente fazer essa leitura, principalmente quando vocês forem avançando mais na série, vocês forem sétimo, oitavo, nono ano, forem fazer redação, essa interpretação de gráfico ela é muito importante, tá certo? Então, como é que eu leio o gráfico? Para lermos um gráfico, temos que considerar alguns elementos como o título, isso mesmo, o título do gráfico, porque você vai querer saber de que assunto se trata. Da fonte das informações, isso mesmo, dos números e da legenda. Fonte das informações, pessoal, isso é muito importante, porque a gente está aí num mundo, num período onde há muitas informações falsas, certo? Então, tudo que a gente for ler, principalmente gráfico, é bom a gente ver a fonte daquelas informações. Por exemplo, a professora Edinúvia, ela fez um gráfico, mas será que as informações que ela trouxe nesse gráfico, essas informações são legais? Essas informações são verídicas? Então, eu vou checar a fonte das informações, certo? Vamos adiantar. Veja, vamos ver cada uma delas especificamente. Então, o título do gráfico é frases curtas com palavra-chave do assunto apresentado. Tem a tarefa de resumir a ideia apresentada no gráfico de modo informativo e atrativo. Como você está vendo aí, no exemplo ao lado, né? Notas da turma. Esse aí é o título do gráfico. Mas poderia ser outro título, professora? Já pensou se a gente pegar outro gráfico e fizer assim, o quantitativo de alunos do sexto ano que estão assistindo a aula do Conecta da Rede Municipal de Araçoiaba? Isso, muito bem, isso aí seria o título do nosso gráfico. Vamos adiante. E a fonte das informações, que a gente falou que é muito importante, né?
Esse item é muito importante para dar credibilidade ao gráfico, isso mesmo. A identificação da fonte são estudos científicos, órgãos públicos, instituições privadas, economistas e muitos outros, no qual a informação foi retirada. Isso mesmo, quer dizer que as informações elas podem ser retiradas dessas fontes aí, de instituições privadas. Aqui eu tenho uma fonte, ó, aqui embaixo, ó, a fonte desse gráfico. Olha o título dele: Valor do rendimento médio mensal das pessoas de 15 anos ou mais de idade em reais. Aí a fonte, né, da pesquisa foi a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. A fonte foi o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geográfico Escolar, certo? Isso aí dá credibilidade à pesquisa, porque você vai saber que o IBGE ele é um órgão respeitado, certo? Então, dá credibilidade à sua pesquisa. Muito bem, vamos lá. Nos gráficos também temos os números. Os números eles são essenciais nos gráficos, né? Para comparar e expor as informações geradas pelos gráficos. Os diferentes tipos de gráficos utilizam números para reforçar as referências do tema e para indicar período, mês, trimestre e ano. Veja, ao lado aí nós temos um exemplo de gráfico com número. O título do gráfico é Desempenho em Matemática. Isso quer dizer o quê? Que o desempenho dos alunos em matemática, como é que eles estão? Ruim, regular, bom ou ótimo? Veja, se a gente for ler esse gráfico, né? A gente vê que 15% dos alunos eles estão ruim em matemática, 25% eles estão regular, bom eles estão 35% e ótimo 25%. E nós temos a legenda do gráfico. Isso mesmo, vocês estão vendo aí que esse gráfico ele está dividido em cores. Por quê, professora? Porque a legenda é um pequeno resumo das informações analisadas no gráfico. Elas podem ser colocadas em qualquer parte destacada por cores, que destacam diferentes informações, dados ou períodos utilizados. Aqui nesse exemplo, né, desse gráfico de desempenho em matemática, né, ele é colocado por cores. Aqui a legenda onde é que fica. Muito bem. E vamos conhecer agora alguns tipos de gráfico. Aqui nós temos no exemplo, continuando ainda com o nosso exemplo do gráfico sobre o desempenho dos alunos em matemática, né? Esse gráfico, ele representa o gráfico de colunas, isso mesmo. Ele traz os dados quantitativos na posição vertical e qualitativos na horizontal, veja. Outro tipo de gráfico que nós estamos vendo aqui é o gráfico de barras. Muito bem. Eles têm as mesmas funções de colunas. Veja, parecido, né, com aquele de coluna que a gente viu. Mas traz os dados na horizontal e as informações na vertical. As barras podem vir na horizontal ou na vertical. Aí eu tenho dois exemplos de gráficos de barra. Nós temos ele na horizontal e na vertical. Então, as informações, nesse tipo de gráfico, ela pode vir das duas formas. O outro tipo de gráfico é o gráfico de pizza ou gráfico circular. Então, este gráfico apresenta a relação de proporcionalidade em que todos os dados somados compõem o todo de um dado aspecto da realidade. Veja, nós temos aqui esse gráfico, eu vou trazer aqui mais para vocês, né? Esse gráfico, ele mostra a distribuição de terra no Brasil. Veja, a proporção de terra, né? O território brasileiro, ele também, veja, que a proporção, ele está por cores. Veja, destacada por cores. Nós temos o território coberto por floresta e vegetação nativa na cor azul. O território coberto por agropecuária na cor amarela e o território que engloba cidades, infraestrutura e outros usos da terra em rosa. E veja que o número, não é? Ele não fica ao lado do gráfico, ele fica sob o gráfico. Muito bem.
E nós temos o gráfico de linhas também. Eu sei que você já viu isso aí tudo em matemática, né? Este gráfico representa uma sequência numérica ao longo do tempo. Muito bem. É uma evolução ou uma regressão. Aí eu tenho um exemplo aí de um gráfico de linhas. Veja. Né? Nós temos os dias da semana, audiência de 4 canais numa semana. Como é que está a audiência desses canais? Aí nós temos a legenda aí do lado, certo? E os dias da semana e o nome dos canais ao lado. E cada linha dessa representa um canal. Então, pessoal, agora nós vamos para a nossa atividade, né? Porque fazer atividade sempre quando a gente termina um assunto é muito legal para a gente poder absorver mais o conteúdo, certo? Então, nossa primeira atividade pergunta: que tipo de gráfico está representado ao lado? Veja a estrutura desse gráfico. Será que esse gráfico é um gráfico de barras ou um gráfico de colunas? Veja como é que ele está representado aqui, ó, os números ao lado, né, as informações logo abaixo. E aí, o que é que vocês acham? E o gráfico, o título dele é quanto tempo o lixo leva para se decompor de 0 a 50 anos. E aí, o que é que vocês acham? Muito bem, quem respondeu o gráfico de colunas está de parabéns. Veja, para reforçar, né, a informação do gráfico, nós temos aqui o tempo estimado. Eu trouxe outro exemplo aqui de gráfico de colunas, né? Nós temos aqui o tempo estimado para a decomposição de alguns materiais, né? Veja que ao lado aqui nós temos os anos da decomposição e logo aqui abaixo nós temos os resíduos, né? Os materiais. Então, o copo de isopor, quanto tempo, né, ele leva para se decompor na natureza? Então, o copo de isopor, ele leva 50 anos para se decompor na natureza. E a lata de alumínio? A lata de alumínio, ele leva 200 anos para se decompor na natureza. Tá vendo como fazer coleta seletiva do lixo é super importante? A fralda, ela leva de 450 anos para se decompor na natureza, assim como as garrafas plásticas também. A gente toma uma água mineral, refrigerante e joga assim na rua. Na verdade, ela vai levar 450 anos para se decompor. Então, é muito importante essa questão da coleta seletiva do lixo. E a linha de pesca? A linha de pesca leva 600 anos para se decompor na natureza. Já pensou, você está lá pescando, essa linha de pesca não está legal, joga lá no rio. E ela vai ficar lá 600 anos e vários peixes vão ter contato com aquela linha de pesca e até, né, vir a morrer. Bora lá. A nossa próxima atividade é: qual é a informação apresentada no gráfico? Veja que essa é uma pergunta um pouquinho mais complexa, né, da primeira, né? Qual é a informação que nós temos aqui, né? O título do gráfico é: quanto tempo o lixo leva para se decompor? Veja, aqui nós temos os anos ao lado e aqui nós temos os materiais. E aí? Quanto tempo vocês acham? Aqui nós temos 0, 10, 20, 30, 40 e 50. E aqui nós temos chicletes, bituca de cigarro, lata de aço, corda de nylon e copo de plástico. E aí? Isso mesmo. A informação apresentada é sobre o tempo que alguns resíduos lixo levam para se decomporem na natureza. Muito bem, pessoal. E quanto tempo leva para cada um dos resíduos se decomporem? E aí, o chiclete, ele leva quanto tempo? Mais ou menos, né? Olha aí, os anos daqui do lado. Quanto tempo, pessoal? Vamos analisar aqui esse gráfico, né? Será que ele leva 10 anos, 3 anos? Veja, aqui entre o 0 e o 10, o chiclete está mais ou menos no meio, né? Será? Então, os chicletes, ele leva aproximadamente 5 anos para se decompor na natureza. A pessoa, você mascar aquele chicletinho e jogar lá no chão, ele vai ficar 5 anos lá. E a bituca de cigarro também, aproximadamente 5 anos, né? A lata de aço, 10 anos. Corda de nylon, 30 anos. E o copo plástico, aquele copinho descartável, 50 anos na natureza, né?
Meio século, né, pessoal? Essa questão do lixo é muito importante, né, que a gente faça essa coleta, que a gente coloque o lixo no lugar correto, porque vocês verem, né, o tempo que passa para um material se decomporem na natureza. A gente está vendo aqui nos gráficos. Então, pessoal, a nossa aula de sexto ano vai ficando por aqui, certo? Foi um prazer hoje ter vocês nessa aula sobre gráficos, né? A gente aprendeu bastante hoje e até a próxima.